Oi, 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 oi! Bem-vindos a mais um episódio do Vinho e Prosa. Tudo lindo por aí? Hoje o papo é sobre algo que, se a gente não presta atenção, vira uma armadilha silenciosa. A tal da autossabotagem. Tenho certeza que vocês já ouviram falar disso aí em algum momento. Sabe aquela coisa assim da gente estar se protegendo, mas que, na verdade, a gente está mais adiando o que a gente deseja e se colocando como coadjuvante? Pois é. Hoje a gente vai olhar para isso, olhar para esses mecanismos, que são mecanismos de defesa mesmo, porque a gente vai criando por medo, por trauma, por costume, por hábito, sabe? Aqueles que a gente veste como uma proteção, mas que, na verdade, está escondendo a nossa potência, está escondendo aquilo que a gente deseja, escondendo os nossos sonhos, nossos planos. A prosa de hoje é para aquelas pessoas, sabe assim, que já se pegou dizendo, não é o momento, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, é melhor não tentar agora, a prioridade é outra, mas que lá no fundinho sabe que tem algo travando, sabe que tá aqui essa trava e que não é todas essas justificativas, que eu chamo de muletas, não. Hoje a gente vai prosear sobre coragem. Sim, já falamos de coragem várias vezes nesse podcast. Acho que é o nosso tema favorito. E nunca é demais. Então, roda a vinheta! E para acompanhar, né, a nossa prosa de hoje, eu escolhi um vinho denso, estruturado, daqueles que a cada gole ele vai evoluindo, como se fosse uma camada, sabe? Cada golezinho uma camada nova de sabor. Então, um brinde ao nosso tema de hoje. E aí, para a gente já começar, eu queria que a gente pensasse junto, sabe? O que você tem travado? O que você tem parado aí na sua vida? Que você vai postergando ou tá travado? Que você sempre arruma uma justificativa. Sempre você dá uma muletinha assim. Poxa, eu não estudo porque eu não tenho tempo. Eu não faço isso porque eu não tenho dinheiro. Eu não faço aquilo porque agora não é o momento. Sabe, eu tenho outras prioridades. Mas que no fim, você não faz nem aquilo que está parado e nem aquilo que é prioridade. Eu estou falando aqui, gente, dos escudos que a gente cria que viram prisões. Sabe, quando a gente deixa de tentar algo por medo de falhar ou por medo do desconhecido? Aquilo que às vezes a gente chama de cautela, que a gente fala assim, eu tô cauteloso, eu tô indo devagar, eu tô acompanhando o processo. Só que, na verdade, a gente não tá nem acompanhando o processo e nem sendo cauteloso. A gente está criando uma armadura imensa em volta da gente que vira uma prisão mesmo, sabe? É uma autodefesa tão grande que a gente não consegue nem racionalizar sobre isso. E olha, ela nasce de várias maneiras, tá, gente? Ela nasce de uma crítica que doeu, de uma expectativa que foi frustrada, de uma tentativa que não deu certo, de uma situação que não foi da forma que você imaginava. E aí, sem perceber, a gente vai transformando isso numa regra, sabe? Poxa, é melhor não tentar de novo, é melhor travar aqui, é melhor parar. E aí, para que essas regras sejam socialmente e aqui, inconscientemente aceitas, a gente vai criando muletas, sabe? É melhor depois, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não posso agora. A gente vai se distanciando daquilo que a gente planejou, daquilo que é sonho pra gente, sabe? É como se os nossos medos, né, eles estivessem ali disfarçados de desculpas. Então, é como se a gente assumisse aquela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Ou eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. A maior desculpa que a gente usa é o tempo. E hoje, junto com ele, o dinheiro. Claro que eu não tô sendo hipócrita aqui de dizer que a gente tem dinheiro para tudo, né? Não é isso, tá, gente? Mas é mais ou menos assim. Se eu quero fazer um curso, eu sei que esse curso é importante para mim. E ele custa X. Eu começo a fazer o curso e começo a ter tempo para esse curso, gastar energia para esse curso, né, e percebo que eu tô focando em mim, na minha carreira, né, não tô me adiando, não tô adiando aquilo que é importante para mim. Eu começo a me sabotar. E aí, como eu me saboto? Eu falo, poxa, eu não vou fazer esse curso porque tá consumindo um dinheiro.
Se aquele dinheiro não está faltando para a sua alimentação, para a sua moradia, por que ele está te fazendo falta agora? Né? A gente nunca racionaliza sobre isso, a gente só coloca a desculpa. Eu não vou fazer mais, ou eu não vou fazer isso porque eu não tenho dinheiro. A gente nunca para pensar, se a gente não tem o dinheiro mesmo, ou se a gente está investindo esse dinheiro em algo melhor, porque a gente não quer. A gente quer só assumir essa muleta. A gente quer só assumir esse ciclo silencioso de autossabotagem, de não fazer algo justificando. É a mesma lógica do tempo. Eu não tenho tempo. Você não tem tempo ou isso não é uma prioridade para você agora? Você não tem tempo ou você está procrastinando uma coisa que era importante, mas que agora você está fugindo dela? Poucas vezes, gente, a gente para pensar efetivamente sobre aquilo que a gente está abrindo mão. Sabe? É como se a gente colocasse uma pedra no nosso próprio caminho. Raramente a gente para e fala assim, por que eu estou fazendo essa escolha? Eu realmente não tenho tempo? Eu realmente não tenho dinheiro? Normalmente a gente coloca a desculpa, ela é socialmente aceita, ela é inconscientemente aceita, e eu paro ali. Eu travo ali e pronto. É tão doido a gente pensar sobre isso, porque veja só, a gente não racionaliza, a gente cria uma demanda inconsciente, a gente se auto-sabota e a gente paralisa. Muitas vezes as pessoas falam assim, Bruna, mas eu tô desistindo. Não chega nem no nível, gente, da desistência. Sério, é na paralisação mesmo da coisa. Você nem começou para desistir. Antes de começar, você já colocou o seu padrão mental. Qual que é o padrão mental? Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Recentemente, engole, estava conversando com uma grande amiga que ela está tentando já há muitos anos, buscou várias alternativas para emagrecer. Não estou entrando aqui no mérito se é por isso, por aquilo, parará. Ela já tentou várias vezes e sempre trava. E aí, recentemente, ela fez todo o processo de novo. Nutricionista, endócrino, contratou personal e parou, travou. Aí, quando ela foi me contar que ela ia parar o processo todo de novo, eu falei com ela assim, poxa, mais uma vez, né? Só que ela para os processos que são para ela. Organizar coisas das outras pessoas, organizar processos das outras pessoas, cuidar do trabalho, ela é impecável. Ela só tem problema quando é para ela, quando é sobre ela. Os adiamentos é quando é relacionado a ela. E aí eu perguntei isso para ela, você já parou para pensar por que é quando é para você, você trava, você para, você não faz? E aí ela falou, não, realmente, toda vez que é sobre mim, eu deixo para depois. E aí eu pergunto para vocês que estão aí, o que vocês estão adiando? O que vocês estão deixando para depois que é sobre vocês, mas que vocês não pensam a respeito? Vocês só criam uma muleta, dá uma desculpa, aceita essa desculpa como uma verdade absoluta e segue. O que vocês precisam mesmo, né? Qual que é o nível de coragem que vocês precisam para sair desse esconderijo? Para entender que errar às vezes é parte do caminho, que se frustrar é parte do caminho, que esse movimento todo é sobre vocês. Porque é isso, né, gente? Sentir medo é normal, né? Sentir receio, se frustrar. O problema é quando isso paralisa. E o que eu tenho enxergado nas mentorias, nas conversas com os meus amigos, é que esse medo paralisa aquilo que é importante pra gente, aquilo que é individual, não aquilo que é do outro, sabe? É como se a gente estivesse passando a vida fazendo pelo outro e não por nós. A gente já teve um episódio aqui sobre autocuidado, sobre coragem, sobre autorresponsabilização, sobre culpa. Esse é muito mais que isso, é muito mais profundo, é sobre o que a gente tem sabotado na nossa vida mesmo. Em que momento a gente aceitou que dá essas desculpas, né? O tempo, é o dinheiro, é isso, é aquilo, é uma verdade absoluta. Porque no fim, né, cara, de novo, se você está usando esse dinheiro para sobreviver, faz muito sentido.
Agora, se você tá abrindo mão de uma coisa que é legal pra você, que é um plano, que é um sonho seu, usando a justificativa do dinheiro, e esse dinheiro não tá indo pra uma continha, né, pra um cofrinho ali, pra você guardar pro seu futuro, pra você guardar pra aquilo que é importante pra você, tem algum problema aí nessa desculpa do dinheiro. Ah, mas eu não tenho tempo. O seu tempo é o mesmo, todos os dias, todos os anos. Não muda. A grande questão é o que você tem priorizado dentro desse tempo que não é você, que não são os seus planos, que não são os seus sonhos. A nossa conversa aqui é muito mais a gente identificar os nossos sabotadores do que a gente só ter coragem. Ter coragem é importante, mas ter coragem com critério, ter coragem de maneira racional, né? O que eu trago para a gente pensar é o que eu tenho aberto, né, dentro de mim, que eu não realizo, que eu desejo, mas que eu me saboto o tempo todo quando eu começo. Ou, às vezes, até antes de começar, como é o caso dessa minha amiga. Eu vou lá começar, mas eu vou falar que é o dinheiro, eu vou falar que é o tempo, eu vou falar que são outros critérios que não são, né? É racionalizar sobre isso. Não é desistir sem pensar, é desistir pensando, sabe? Pensando mesmo, abertamente. Eu estou desistindo por isso, ao invés de só dar uma desculpa. Eu estou desistindo porque, de fato, eu não tenho dinheiro, porque eu estou usando o dinheiro para pagar essa e essa conta. Legal. Eu estou priorizando o meu tempo para outras coisas. Legal. Agora, só usar essa desculpa como muleta, elas nos afastam muito da nossa potência, muito daquilo que a gente pode sonhar e daquilo que a gente pode planejar. O nosso episódio hoje é muito sobre o lugar que a gente quer ocupar na nossa própria vida, na nossa própria história. Qual é o lugar que eu quero ocupar na minha vida? Qual é o lugar que eu quero ocupar nos meus planos e sonhos? Como eu quero me enxergar daqui a um tempo? Porque senão a gente fica com aquela falsa sensação de que o tempo está passando muito rápido e a gente não está dando conta. A gente não está dando conta ou a gente não está priorizando aquilo que é importante para a gente, aquilo que nos pulsa e nos move? São perguntas que eu penso muito na autossabotagem, mas principalmente, se eu posso dar uma dica de ferramenta, né? É você pensar assim, toda vez que você planeja ou sonha algo pra você, quais são aquelas frasezinhas que ficam aqui, ó, martelando? Eu não posso, se eu fizer isso pra mim eu vou ser egoísta, se eu fizer isso agora eu vou gastar esse dinheiro à toa, e se não der certo, e se não for pra frente, eu já tentei antes e deu errado. Essas são frases que alimentam os nossos sabotadores e, obviamente, a gente vai trazer essas muletas do tempo, do dinheiro, da rotina, dos filhos, do trabalho, da família, e a gente vai se deixando para trás, vai se deixando passar. Pensar sobre os nossos sabotadores e gerenciar o tempo. Toda vez que alguém fala comigo, Bruna, dá um treinamento de gerenciamento do tempo, Bruna, fala sobre gestão do tempo. Gerir o nosso tempo, gente, é principalmente gerir os nossos sabotadores. Vou dar um exemplo pessoal. Meu maior sabotador é a procrastinação. Eu vou tomar um gole depois dessa. Eu sou uma das maiores procrastinadoras que existe no mundo. Eu procrastino tudo até o último minuto. Sempre. E aí eu fui estudar a gestão do tempo para entender como eu podia melhorar isso. Eu entendi que isso é um sabotador. Eu vou deixando até o último minuto, por quê? Porque eu faço correndo, se não ficar bom eu posso justificar o quê? Eu fiz correndo, se ficar bom eu alimento meu sabotador de, tá vendo? Se você faz correndo, você consegue fazer bem. E eu tô sempre num estresse muito grande, eu tô sempre fazendo as coisas em cima da hora. E eu já baixei a agenda no celular, já fiz várias coisas, fiz estudos, tenho tentado amenizar esse sabotador, para que ele não coordene mais a minha vida, coordene mais as minhas relações. É porque prejudica, porque deixa a gente para depois, deixa a gente frustrado, deixa a gente estressado, deixa a gente cansado. Então, identificar os nossos sabotadores, né, para além de uma ferramenta aí de autoconhecimento, é de evolução mesmo, é da gente pensar o lugar que a gente quer ocupar na nossa vida, no nosso mundo, mas principalmente da nossa própria cabeça. Porque às vezes a gente está deixando os sabotadores coordenarem tanto, né, o nosso racional e o nosso emocional, que a gente não para pensar neles e eles se tornam verdades absolutas, se tornam hábitos.
né? E pensar sobre isso é pensar com profundidade sobre o nosso caminho, sobre a nossa história. Eu acho que esse podcast ele tem vindo muito por esse caminho, né? De quem somos nós e quem queremos ser. Como nós queremos sentir, como nós queremos vivenciar, experienciar o mundo. E isso é possível quando eu entendo as muletas que eu carrego. Ah, Bruna, mas aí eu vou largar minhas muletas todas e vou... Uhul! Agora eu sou a pessoa do autoconhecimento. Não, gente, não. Mas se eu não começo a identificá-los, eu vou ser engolidos por ele dentro da minha própria vida. E aí, cara, todo mundo que entrar dentro da minha história, dentro da minha vida, ele vai ter esse poder. Ele vai ter o poder de me silenciar. Silenciar os meus planos, silenciar os meus sonhos. Porque o meu sabotador, ele vai estar ali explícito. E aí qualquer um pode usar a meu favor ou contra mim. E aí, você tem usado os seus sabotadores contra você? Provavelmente, porque ele é um sabotador. E o que você vai fazer com ele agora? E como que você vai se haver com isso? Se eu posso dar uma dica entenda e conheça os seus sabotadores. Tenham eles aqui, ó, do seu ladinho, debaixo do travesseiro, livro de cabeceira. Para todos os dias, quando você justificar ou paralisar algo que é importante para você, você se lembre que você está se sabotando. Que você não tem uma justificativa real e racional para abrir mão daquilo que é importante para você. Aí sim a gente vai estar falando de potência, aí sim a gente vai estar falando de autoconhecimento, de viver a vida de uma maneira leve, mas principalmente plena. E para seguirmos o nosso brinde do vinho e prosa, bora pro nosso poema. Esse poema é uma grande inspiração para mim, para pensar em sabotadores, mas principalmente para pensar numa vida plena. O poema, né, ele é bem curtinho, mas é O Que Importa, da Cora Coralina. Você já sabe que, ó, Cora Coralina tá aí no meu coração. O que importa? O que importa, afinal, viver ou saber que se está vivendo? Coragem de fazer o que se quer, de ser quem se é, de não se esconder naquilo que esperam da gente, mas vale um passo verdadeiro do que 1000 fugas disfarçadas de sensatez. É isso que eu quero que vocês pensem. Mas vale a gente ser de verdade do que a gente pensar que está sendo sensato para se esconder dos nossos sabotadores. Um brinde à delicadeza da gente tentar, mas principalmente à força da gente não se deixar esconder. Obrigada por esse mais vinho prosa, obrigada por mais esse episódio, um brinde e um beijo a nós.